Simplicidade é uma palavra que quando a gente escuta, parece que ela, talvez assim, em algum momento ela pode parecer que ela empobrece, diminui, ou seria uma coisa muito assim, né? Talvez largada. Não. A gente tem que entender o seguinte. Simplicidade no exercício do empreendedorismo é simplesmente descomplicar, facilitar o acesso da informação, da prática, da vivência, né? Então não é a ausência, não é porque é simples que falta, né? É simples para a gente desfazer aquelas burocracias. Por quê? Porque quando a gente vê uma empreendedora de sucesso no Instagram, às vezes ela faz um discurso lá de guru, que você fala assim, gente, Carol, né, Carol? Eu nunca vou chegar nisso, não é? A gente fala, você pega um livro, às vezes de autoajuda. Uma vez eu comprei o Milagre da Manhã. Vocês já leram esse livro? O cara manda você acordar às 5 da manhã, meditar. Como que era a sequência? Primeiro você medita 1 hora. Depois você faz um plano do dia, mais 1 hora. Depois você faz mais oração. Mas assim, são coisas que você fala assim, só de ler eu tô cansada. Né? Só de ler você já fala assim, será que esse cara sabe o que é ser mãe? O que é ter uma casa? O que é olhar a geladeira e pensar, tá faltando tomate, né? E você tem uma reunião ou você tem que atender um cliente, mas você tem que comprar o tomate, senão não tem no almoço, né? Não, então não tem tomate, vamos substituir por brócolis. Sabe aquela ciência que a gente faz, matinal, de poder esquematizar tudo? E todo mundo tem aqui os seus perrengues, cada um na sua proporção. Se às vezes a pessoa é mais jovem, você tem que escolher até o caminho que você vai fazer do trabalho para a faculdade para você poder conciliar as suas demandas, senão você não chega lá. Não é verdade? Então, quando a gente fala de simplicidade e a gente vê essas pessoas falando de sofisticação e pondo cada vez mais itens e querendo que a gente tenha sempre uma altíssima performance, chega um dia que a gente fala assim, ó, 1, 2, 3, acabou minha vez. Já lembra quando a gente era criança, que a gente batia no pique e falava isso? 1, 2, 3, acabou minha vez? É mais ou menos isso que a gente acaba sentindo. Porque você fala assim, gente, só eu que não consigo. Não teve dia que você já pensou isso? Só eu. Não, todo mundo faz, só eu que não faço. O outro consegue, eu não consigo. Daí você começa a se cobrar e depois você se frustra quando você não consegue fazer o que o guru está falando. Né? Então a gente tem que entender que isso é um pouco de mito no empreendedorismo. Empreender é sangue, suor e lágrima. Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente ri, tem dia que a conta tá gorda, tem dia que a gente vai pedir empréstimo. Não é isso? E no ano seguinte, sempre a gente tem uma esperança que o ano vai ser melhor. Que a política vai ser melhor, que o negócio vai ser melhor, que o cliente vai comprar mais. Não é isso? E é isso, né? E a gente tem uma ciência exata de tudo isso? Não. Quer ver quem que são empreendedoras aqui de confecção? Temos uma, Vanessa, 2, mais alguém? 3, 4. Fala pra mim, como que é comprar? É fácil? Nossa, é quase jogar na loteria. Né? O representante chega para você e fala assim, compra isso, isso, isso e isso. Ele fala, ó, na outra loja tá arrebentando de vender. Você compra, não vende 3 peças, só liquidando. Aí você quer morrer, porque você apostou, empatou dinheiro, o estoque não girou, e aí? O que você vai fazer? Né? Serviço. Né? A gente tem as empreendedoras de serviço. Se você trabalha com maquiagem, se você trabalha com estética, se você trabalha com beleza, você tem que comprar esse produto porque você... o representante passa e fala assim, ó, promoção, compra porque vai subir, vai subir. Outro dia eu estava atendendo uma biomédica, ela comprou não sei quantas ampolas de Botox. Né? E de repente o Botox continua o mesmo preço, né? Mas aí ela comprou um monte, daí ela se obriga a fazer promoção porque ela está lá com estoque. Né? Ou ela fica brigando com o cliente dela, como diz, entupindo o cliente de coisa que ele não precisa, porque ela fez uma compra errada. Mas tem uma ciência exata para isso? Não tem, né? É vivendo e aprendendo. Então a simplicidade está nisso, no viver e aprender. Né? A gente olhar para tudo isso que às vezes trazem para a gente com tanta sofisticação, com tanto detalhe, e que a gente tem que às vezes só descomplicar, achar o fio da meada, puxar a cordinha e falar, bora. E tem uma frase que eu acho que vocês deviam pôr na geladeira. Feito é melhor do que... Eu não escutei. Feito é melhor do que... Perfeito, mulherada. Né? Não tem, às vezes, como você atingir a perfeição. Mas você tem que se esforçar para fazer muito bem. Aqui eu tenho certeza que ninguém vai fazer qualquer coisa. A gente está aqui para fazer o nosso melhor. Se a gente montou uma empresa, você já tem lá dentro de você uma vontadinha de fazer mais e diferente. Concordam comigo?
Se você é uma pessoa, uma empreendedora do agro, e você faz queijo, você faz geleia, você tem uma granja, você também acorda todo dia para fazer mais e melhor. É isso ou não? É isso. Né? Só que às vezes a gente tem que entender que as nossas possibilidades... O que está no microfone? Olha lá, eles me brigando comigo. As nossas possibilidades, às vezes, são limitadas. Né? O que você pode fazer da situação, da adversidade, da dificuldade naquele dia? Vence o dia, amanhã é outro dia, tudo começa de novo, o sol vai nascer, a semana vai continuar, o mês vai virar, né? E a gente vai conseguir dar conta das nossas demandas. De um jeito ou de outro, mulher sempre vai fazer isso, concordam comigo? Né? Mulher é aquele bichinho que dá conta de 6 panelas, 2 crianças, um gato cachorro e mais trabalhar. Né? E quando a gente às vezes não trabalha fora, que a gente está dentro de casa, a gente dá conta de mais coisa ainda. Né? Porque administrar uma casa é uma empresa igual qualquer outra. Concordam comigo? Então, a gente começa com isso aqui. E aí, isso nos leva a uma reflexão, dona Amanda, que simplicidade, para nós, tem que gerar prosperidade. Tá? É isso. A nossa simplicidade, ela é para gerar prosperidade. Então, por exemplo, quando a gente opta por trabalhar com uma cooperativa, o que a gente está buscando? Benefício, ajuda, amparo, auxílio. E essa é a diferença de um grande banco, vocês concordam comigo? Né? Essa proximidade. Eu fui bancária, sabiam disso? A Vanessa também foi. Eu fui bancária. Né? E eu trabalhei no Banco Real. Então, o Banco Real, ele era muito parecido com o que a gente vive hoje na Cressol. A gente tinha só 1.256 contas, eu lembro até hoje, hein? Né? E aí, o que acontecia? Isso quando um período, depois cresceu, né? Mas a gente sabia o nome de cada cliente. A gente sabia o que cada um precisava. A gente falava assim, nossa, que bom que seu neto nasceu. Ah, e seu cachorro melhorou? E nem tinha mídia social. Nem tinha Instagram para você ver tudo isso. E fazia muita diferença. Né? E quando a gente tem essa confiança, essa parceria, seja numa cooperativa, ou seja num outro parceiro de negócio, como um contador, né? O contador sabe a nossa vida, vocês concordam? Né? Tem 3 pessoas na vida que você não pode brigar. O contador, a manicure e o açougueiro. O contador porque você tem problema com o fisco. Né? A manicure que você fica sem horário pro resto da vida. E o açougueiro que senão você vai comprar carne ruim. Né? O cabeleireiro também pode estar incluído, porque ele pode acabar com a sua autoestima. Tá? Mas são pessoas que nos ajudam também dentro dos nossos negócios, impulsionam. E uma pessoa que chama cliente. Concordam comigo? Sim? Então, a nossa ideia é trabalhar essa simplicidade para gerar prosperidade, certo? E nós não vamos fazer aqui um movimento que chama prosperidade, porque prosperidade não chega assim. Ela chega, sabe com o quê? Trabalho, estudo e disciplina, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Então, você trabalha, daí chega um momento que você entende que você precisa aprender mais, e depois você tem que ter disciplina para continuar. Concordam? Quando eu fui estudar mulheres empreendedoras, às vezes eu passava em alguns lugares e eu falava, eu estou fazendo uma pesquisa sobre empreendedoras, né, e tal. A pessoa falava assim, é a dona da loja, não é comigo, né? Eu falava, não, é com você. Esse é um termo que é muito pouco divulgado, muito pouco. A gente vê pouco estudo e pouco se fala disso. A empreendedora fica fácil. Quem que é empreendedora? É uma, né, no nosso caso, empreendedora, o feminino. É a mulher que resolve constituir um negócio e detém pelo menos 51% do capital. Pronto. Isso é questionável, porque isso é lá da literatura de 1971, porque você pode ter 10%, 15%, 20% e você não deixa de ser empreendedora. Concorda comigo? Né? Mas é assim, vamos falar assim, academicamente que está lá constituída. E quem é essa figura aqui? São essas meninas aqui, ó, que estão aqui. São as pessoas que trabalham na empresa de alguém com um comportamento empreendedor. O que é o comportamento empreendedor? É alguém que assume risco, que é criativo, que trabalha com alta performance, que faz a entrega, que sonha, que sofre, né, que fica feliz e fica triste. E essas mulheres que estão dentro dessas empresas, e às vezes até trabalhando para algumas de vocês, será que elas também não são empreendedoras? Será que elas não têm um comportamento empreendedor? E às vezes elas ficam tão ali de lado, quando fala da empreendedora, elas não se veem, elas não entendem que é para elas, que também são para elas. Mas elas são. Elas têm a mesma característica, só tem uma diferença aqui, tá? Ela não assumiu o risco do capital, porque quando você abre a sua empresa, você investiu um capital. Concorda comigo? Por mais que você fale assim, não, eu abri na louca a minha empresa, né? Eu peguei, abri o Instagram, comecei a vender
por encomenda, o dia que eu fiz a venda, eu fui lá e comprei e já paguei. Ah, comecei com capital de giro 0. Tá, mas você assumiu um risco de capital. Por quê? Porque se você não vendesse, você ia ter aquele valor para pagar. Então, às vezes, o que acontece é isso. O intraempreendedor, às vezes, ele não tem a disponibilidade do capital ou ele não quer arriscar porque é o momento da vida dele, ele entende que esse risco não comporta, não encaixa ali para ele. Mas não quer dizer que a intraempreendedora não tem as mesmas características da empreendedora. Vocês concordam com esse conceito? Fez sentido para vocês? Veio aí na cabecinha várias pessoas que são intraempreendedoras? Tanto tem que às vezes tem gente que a gente acha que o funcionário é o dono da loja. Ou é o dono do negócio, não é? Às vezes você confunde. Não acontece isso? Então pronto, né? Mais um conceito aí que vocês já aprenderam nessa noite. Eu acho que todo mundo traz no seu empreendedorismo uma história de vida. Não traz? Tem um autor que eu gosto muito que chama-se McClelland, que ele fala que geralmente empreendedores filhos de empreendedores tendem a ser empreendedores. Daí você fala, Larissa, está errado isso, porque eu sou empreendedora, mas minha mãe nunca teve um negócio. Será? Olha, por exemplo, eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 10 anos, meu pai ficou muito doente. E ele começou a ter dificuldade para trabalhar. Então, se ele não trabalhava, automaticamente ele não trazia renda para dentro de casa. E a minha mãe sempre foi uma senhora, assim, minha mãe não teve muita oportunidade de estudar. Ela foi uma pessoa muito simples, ela veio de uma família muito simples. E minha mãe se viu numa situação que ela precisava fazer alguma coisa. Mas a minha mãe, até hoje, a dona Terezinha, ela faz um pão caseiro que é espetacular. Sabe o que minha mãe fez? A minha mãe fazia pão para as mães que iam buscar as crianças na escola. Eu era um pouquinho mais nova, eu devia estar no 2º ou no 3º ano, então minha mãe programava todo dia para ir me buscar na escola. Porque daí quando ela ia, ela conversava com outras mães e ela dizia assim, eu estou fazendo pão caseiro. Você come pão caseiro? A pessoa falava, eu gosto. Quer comprar um pão para experimentar? E a minha mãe tinha um negócio de pães. Concordam? Põe lá na história de vocês, se a sua mãe, de repente, não era, ou seu pai, né? Às vezes trabalhava para a empresa de alguém, alguma coisa assim, né? Mas se de repente não tinham essas atitudes que estão lá, e hoje vocês são fruto de alguma coisa dali, né? Se não é exatamente do pai e da mãe, alguém ali nessa história te influenciou, concorda? Quais foram os momentos muito felizes da sua vida, nessa linha do tempo? Porque a gente tem que comemorar todas as vitórias, concordam? Será que não teve coisas que você viveu lá no colégio que fizeram você ser empreendedora de hoje? Será que você não fez uma banquinha de limonada, vendeu limonada lá na frente do portão? Ou fez um cofrinho e quando você abriu o cofrinho você ficou muito feliz? Tenta pontuar esses acontecimentos que fizeram a sua história, né, de pessoa, de mulher, mas que fizeram você chegar na empreendedora que você é hoje. Que bom que já teve essa percepção aí, que essa era uma das pegadas, você perceber quanta coisa você já viveu. Quanta coisa você já viveu, não é? Que a gente olha para trás e às vezes a gente não vê isso, né? Quantas barreiras, quantas coisas eu já superei, eu já passei, quantas fases eu tive que trabalhar para chegar até aqui. E isso é importante, né? São as nossas pequenas vitórias, não são? Quando eu fiz essa primeira linha do tempo, eu fiz um curso de transição de carreira, que foi muito legal. Eu tive uma mentora, uma professora, que foi Miss Tailândia. Com 16 anos, ela ganhou o primeiro milhão da vida dela. Tá? Desculpa, Tailândia não, Miss Malásia. E aí, o que aconteceu? Os pais começaram a perceber que ela estava se perdendo na vida, né? Porque é um mundo sedutor, né? E com 16 anos, você ganhar o primeiro milhão da sua vida, isso afeta. O pai brasileiro, a mãe malaia, mas morando na Itália, resolveram que iam trazer a menina para o Brasil. Né? E aqui ela começou uma vida completamente diferente. Viveu crises, viveu felicidades, porque imagina você ter chegado nesse patamar com 16 anos, que é uma coisa que muita gente busca, né? Às vezes uma vida inteira, e de repente alguém fala assim, não, essa vida não é boa para você, eu vou escolher qual é a vida melhor.
Então ela é uma pessoa de 33 anos, que tem 33 anos cronologicamente, mas ela é um espírito muito velho e muito vivido. É uma pessoa que tem muito para compartilhar. Inclusive, vocês podem seguir ela no Instagram. Ela chama Lela Sá, Lela com 2 L's, tá bom? E ela tem ótimos programas de desenvolvimento, caso vocês tenham interesse em continuar isso aqui. Então essa técnica, esse material é lá da Lela. Quando eu fiz a primeira vez, eu nasci em 1979, já entreguei o ouro aqui, né? 12 de maio, 1979. Então aqui eu comecei a colocar tudo que fazia sentido e eu parei aqui no ano de 2019, 2020 e faltou espaço. Mas ainda assim eu olhava isso, eu falava assim, nossa, não sei se isso me representa, né? Eu comecei, por exemplo, colocando aqui, eu não sei se vocês vão enxergar. Em 1988 eu ganhei uma bicicleta. E foi um dia tão feliz porque eu queria tanto essa bicicleta. E essa bicicleta foi tão minha companheira de aventura. Eu aprendi a andar sem rodinha. Eu andava na cidade inteira. Daí eu fiquei pensando, como essa bicicleta me trouxe independência, me trouxe coragem. E era só uma bicicleta. Mas vocês já imaginaram quantas coisas vocês superaram quando vocês fizeram isso? E me lembrava que era foi um gesto muito bonito do meu pai. Meu pai era um homem muito à frente do tempo dele. E aí, nesse dia, ele tinha comprado a bicicleta porque ele sabia muito o que eu queria. Mas ele tinha uma coisa que toda pessoa, para ganhar alguma coisa, tinha que saber o valor. Então, o que ele fez? Ele chegou com um lacinho de cabelo e falou assim para mim, Larissa, esse ano eu não pude comprar a bicicleta. O meu dinheiro não deu. Eu consegui comprar isso aqui para você. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz assim, engoli o choro, porque eu sabia que ele, né, estava assim, sendo sincero. Eu falei, muito obrigada, pai. É muito mais bonito que a bicicleta. E pus no cabelo. E ele ficou esperando a minha reação, né? E aí eu engoli o choro de novo, porque eu queria chorar, né? Eu não queria o lacinho de cabelo. Ele falou assim para mim, você pode pegar um copo de água lá na cozinha? Aí eu fui para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, pá! Bicicleta cor-de-rosa, aquela felicidade, né? Então, tá vendo? Como tudo. Olha o aprendizado que teve aí, né? O meu pai era assim, talvez o teu pai era diferente, tua mãe era diferente, a minha mãe é diferente do meu pai. Mas a gente começou toda a nossa história de empreendedorismo com esses pequenos aprendizados. Que às vezes hoje a gente replica com os nossos filhos, mas a gente replica de algum jeito lá na nossa empresa. Porque é uma tendência da gente replicar alguns comportamentos. E graças a Deus que hoje tem terapia, porque os ruins a gente exclui, como diz a minha filha, né? A gente mira só nos bons e tenta fazer disso histórias melhores ainda. Concordam? Né? E aí, o que aconteceu? Então eu fui colocando aqui, ó, por exemplo, em 89 meu pai morreu, eu tinha só 10 anos. Né? Então aqui foi muito triste para mim. Aí, olha só que interessante, em 2001 eu me formei, eu terminei a faculdade. Daqui para cá eu dei um salto quântico na minha vida. Mas acho que foi a fase que eu mais sofri. Porque eu quis tudo, eu consegui muitas coisas, mas eu paguei muitos preços. Tipo, quando eu fiz mestrado eu dormia 4 horas por noite. Né? Hoje eu penso, valeu? Claro que valeu, eu não vou ficar triste, não vou apagar essa história. Mas foi sacrificado, muito, né? E várias outras coisas aqui que aconteceram. Só que eu olhava para isso e eu não conseguia ver minha história. E aí eu falei isso para Lela. Eu falei, Lela, não enxergo esse empreendedorismo que você fala. Onde está esse negócio bonito aí que você está falando? Eu não enxergo. Ela falou, cada pessoa se expressa de um jeito. Ela falou, por que você não tenta se expressar do jeito que você é? Colorida, falante, né? Toda cheia de coisa. E aí eu cheguei nisso aqui. Essa é a história da minha vida. É a mesma linha do tempo que vocês receberam. Percebem que tem a mesma linha do tempo? Só que eu resolvi fazer disso uma historinha. Para mim, que eu vou contar para as minhas filhas, já contei, que um dia eu vou contar para os meus netos e um dia eu vou contar para os meus bisnetos. Eu também quero chegar nos tataranetos, mas aí pode ser que me falte um pouquinho de lucidez, né? Mas até eu falo que uma hora eu vou fazer isso aqui virar uma ilustração. Mas se eu fosse resumir para vocês, eu ia dizer o seguinte, ó. Aqui foi a fase mais feliz da minha vida. Minha vida era um arco-íris, a montanha tinha flor, tudo era verde, tudo era muito bonito. Aqui eu sofri muito, a vida tinha muita dificuldade, tudo era uma ponta, era um espeto, era difícil. Aí um dia, alguém começou a me mostrar que existiam outros caminhos. Eu podia chegar lá de algum jeito. Mas daí, quando eu quis tudo de uma vez, a vida ficou tortuosa de sofrimento e de satisfação, de felicidade. Mas daí, em algum momento da vida, a gente aprende que a gente vai ter que pagar o preço e carregar alguns baldinhos de pedra.
mas que existem pessoas e possibilidades de caminho que fazem a gente chegar lá no topo. E quando a gente chega num dado momento da vida, a gente descobre que tem muita gente boa, tem muitas plaquinhas dando sinais, e que se a gente seguir, a gente tem sempre a colina verde. Né? Então essa é a minha história de empreendedorismo para vocês. Né? É a minha. Como é seu nome? Claudimara. A Claudimara tem a dela. A Edna tem a dela. A Ariane tem a dela. A Rose tem a dela. A Georgia tem a dela. A Amanda tem a dela. A Laís tem a dela. Então encontra isso. Por quê? Porque isso tem muito valor. Quando você olha, a Vanessa teve um insight ali que foi muito legal. Você consegue perceber quanta coisa você já viveu. E quando você olha para isso, você vê quanto você superou, quanto você cresceu, quanto você aprendeu e quanto você ainda tem de possibilidade para mudar, modificar, continuar, fazer diferente. Aí é seu critério. Você aprendeu com as suas experiências e você pode pensar como você quer fazer daqui para frente. De hoje para o resto da sua vida, você tem inúmeras possibilidades. Você pode abrir um novo negócio, você pode fechar o que você está, você pode abrir mais de um, você pode fechar todos, você pode resolver só viajar, você pode resolver se aposentar, a vida é tua. Mas ela é isso aqui, ó. Ela é sempre essa coisa do sobe e desce, do acreditar, do superar, do viver e aprender, porque é isso que é o empreendedorismo. Concordam comigo? Fez sentido isso para vocês? Então, vocês receberam 2 folhinhas justamente por isso. Exatamente. Por quê? Porque quando você faz a primeira, talvez você... Aqui eu peguei vocês de supetão, concorda? Talvez você não consiga olhar para tudo isso na sua história. Mas se você puder, amanhã, não é semana que vem, amanhã, de manhã, a hora que você for tomar teu cafezinho, vocês tomam um café para ir trabalhar? Sim. Quem não tem esse hábito, tira lá 40 minutinhos para você, tira para você, igual se você fosse fazer uma terapia. Você não vai no salão, às vezes fazer teu cabelo, tua unha, você não vai fazer academia, não sei, tira 40 minutos para você. Preenche a tua história e guarda. Ou coloca em algum lugar que você quer ver. Sabe por quê? Isso aqui para mim, em vários momentos, quando eu me coloquei em xeque, que eu precisava entender se eu conseguia mesmo, se fazia sentido ou não, essa figura, esse desenho que é tão infantil, né? Talvez assim, parece um desenho tão infantil, ele foi cheio de significado. E isso me fez entender várias coisas que eu precisava entender. Me fez refletir sobre várias coisas que eu precisava pensar, né? E hoje eu tenho um plano completamente diferente e eu estou aqui hoje falando para vocês de uma mentoria Estelares, porque eu consegui olhar tudo isso para trás, tá? Então eu não estou me colocando aqui para vocês como um modelo de guru. Estou compartilhando com vocês a história de uma empreendedora para outras empreendedoras. Para vocês verem que o CrossFit acontece para todas nós, né? O CrossFit está aí. De vez em quando eu converso com o JC. Eu falo, JC, negócio é o seguinte, você manda um sinal, porque hoje eu estou nervosa, né? Você tá de brincadeira comigo, eu falo para ele. Eu falo, já fiz muito CrossFit hoje. A gente tem uma conversa bem íntima, assim, eu e JC, né? E tá tudo bem, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Aprender e celebrar a nossa evolução. Tudo bem? Você precisa ter um relacionamento sério com o seu Instagram. Larissa, eu detesto o Instagram, eu não gosto de aparecer. Tudo bem, existe N formas de você aparecer no seu Instagram sem aparecer. Nem que seja por áudio. Concordam comigo? Tá? Existem várias formas de você fazer isso. Mas vamos falar de uma coisinha que não pode faltar no seu Instagram. Você pode escolher vários métodos. Depois eu vou falar um pouquinho como que vocês acham esses métodos. Mas uma coisa que você não pode deixar de fazer. Pula aí, Amanda. Como está a bio do seu Instagram neste momento? A bio do seu Instagram. O que é a bio? É a sua biografia. Aquela página, aquele lugarzinho do Instagram, que é a casinha, que tem todos os seus dados. Vocês estão com acesso aí no celular de vocês? Quem tiver, pega a sua bio e faz a comparação. De novo, coloquei minha fotinho aqui porque é para compartilhar a informação. Mas não quer dizer que a minha está perfeita, né?
Olha só. O que você precisa entender? Que a sua empresa é você. Concorda comigo? Se você, por exemplo, até que nem as meninas que estão dentro da Cressol. Quem que é Cressol? Você. Por que a gente abre uma conta na Cressol? Porque eu conheci a Suhaila, porque eu conheço a Georgia, porque eu conheço a Amanda. Não é isso? Tá? Você não vai abrir uma conta assim, passei na frente, gostei do laranja desse banco, vou abrir a conta. Não é assim, né? Você vai porque você conhece alguém que te recomendou, te indicou, e a marca. Cadê as embaixadoras da Cressol, dessa empresa? Eu quero usar meu crachá de embaixadora, elas não me deram ainda, eu vou cobrar delas. Eu quero um crachá, quero chegar com crachá, embaixadora. Bom, mas olha lá. Primeira coisa que você tem que olhar no seu Instagram. Como que tá o seu arroba? Por quê? Tem gente que põe o arroba assim, ó. Aninha, ponto, P, ponto, Y, ponto, X. Como que você acha ela? Né? Tem outras que são mais assim, ó. Raio de luz, arroba, raio de luz. Só faltou o alecrim dourado, né? Que nasceu no campo sem ser semeado. Não dá. Eu peguei uma vez uma profissional da área de moda, que o Instagram dela era assim, ó, por exemplo, arroba, eu vou pôr um nome aleatório aqui, porque o objetivo não é reconhecer. Sei lá, TM Chururu. Vamos falar que o nome da pessoa fosse, sei lá, Tereza Maria. Se as pessoas chamam você de Tereza Maria e você coloca TM, sabe quando que elas vão achar seu Instagram? Nunca. Né? A minha colega de beach tênis, eu falo pra ela, nunca lembro o seu arroba, pra gente marcar que a gente jogou junto, a dupla. R.Bolognese. Eu falo, por que você não põe Rosiane Bolognese? Não é mais fácil? Bolognese, sei lá. Rose Bolognese. Falei, tem tanta coisa mais fácil. R.Bolognese. Difícil de colocar. Né? Então, se você quer ser encontrado, coloca um arroba mais fácil. Mas, Larissa, eu abri meu Instagram, já tá lá com um nome diferente. Né? Dá pra alterar? Super dá. Como faz? De cabeça, não sei falar aqui pra você. Tem que entrar lá nos quadradinhos. Mas se você digitar no Google, como alterar meu arroba do Instagram, você vai conseguir. Não conseguiu? Você manda um direct pra mim que eu mando pra você um vídeo. Mas tem como você alterar. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é isso. Né? Se as pessoas na sua cidade te chamam por aquele nome, né? Às vezes tem gente que o apelido é muito mais intenso do que o nome, não tem? Agora, eu tenho um apelido que eu não gosto, aí é outros 500. Né? Então, se você não gosta, tá na hora de você reposicionar seu nome. Porque se as pessoas estão te chamando por aquele nome errado, que você não gosta, vamos reposicionar. Quer ver outros casos que já chegaram para mim lá no escritório? Mulheres que usavam o sobrenome do marido e se separaram. E aí, como que a gente faz? Faz transição. Faz transição, né? Tem lá, por exemplo, você era Maria Ferreira, né? Que era o sobrenome do marido. Agora eu sou Maria Silva. O que a gente faz? A gente informa. Novo ciclo. Maria Silva, novo momento. Você acha um termo lá bonito, bota uma foto linda, nova e bate em cima disso. Você vai na padaria, você fala, bom dia, tudo bem? Queria 5 pães. Por favor, entrega aqui pra mim, ó, Maria Silva. Maria Silva. Daí você vai na loja comprar uma blusa, você fala assim, viu? Eu adorei essa blusa. Será que você não me liga quando chegar outra? Entrega um cartãozinho pra ela, fala Maria Silva. E assim você começa, você vai mudando, dá trabalho. Mas é assim que funciona. E você tem que virar e existir. Eu fui a Larissa do Banco Real. Eu tinha ficha em loja, Larissa do Banco Real. Eu não tinha nome. E meu sobrenome, eu vou pôr aqui pra vocês. Não, quando a pessoa vê o H, o U, L, K, ela já não quer ler. Ela já desiste. Né? Nunca fala o nome certo. Então, se eu chegava e ligasse assim pra Ariane Aço, eu falasse assim, oi, Ariane, é a Larissa Bereuca. Ela falava, o quê? Né? Alguém falava peruca, tinha várias deturpações, né? Então, o que aconteceu? Eu falei, puxa, daí, meu marido na época era dentista, né? Então, quando aconteceu essa transição, que eu saí do banco, eu não era mais a Larissa do Banco Real, eu não podia ligar para a pessoa e falar assim, oi, é a Larissa, ex-Banco Real. Também não fazia sentido. Aí, o que aconteceu? Eu virei a mulher do doutor.
Eu chegava num lugar, uma vez eu lembro que eu fui numa imobiliária, a moça falou assim, fulana, por favor, atende aqui a mulher do Dr. César. Eu falei, Larissa. Dela, a mulher do Dr. César. Pensei comigo, ordinária. Né? Porque, assim, não tinha problema ser a mulher do César, mas eu podia ser Larissa. Poxa, eu trabalhei a vida inteira para ser Larissa. Né? Por que não podia ser? Aí eu falei, muito bem, eu vou ter que promover essa família. Aí o que eu virei? Nome artístico, Larissa Balão. Igual artista. Não tem a Carolina Dickmann? Não tem a Débora Seco? Tem a Larissa Balão, gente. Pronto, tá tudo resolvido. Então eu ia comprar pão na padaria. Daí eu pensava, não vou comprar. Daí eu ligava. Oi, seu Oswaldo, bom dia, bom dia. Seu Oswaldo é a Larissa Balão, tudo bem? Ele falava, quem? Larissa Balão. Ele não entendia, mas eu insistia. Daí ele falava assim, pois não, dona Larissa. Ah, eu preciso de 6 pães, será que dá pra entregar? Não dá, dona Larissa. Eu já sabia, daí eu ia lá de novo, entendeu? Aí eu chegava e falei, oi, eu sou a Larissa Balão, encomendei 6 pães, entendeu? E assim foi. E foi Larissa Balão, Larissa Balão, Larissa Balão, que chegou num ponto que quando eu ia dar aula, o que os alunos faziam? Existia só a professora Larissa? Com quem você tem aula? Com a Larissa Balão. Né? É sempre assim, a Larissa Balão. Daí tem gente que chega para conversar comigo e fala, oi, Larissa Balão. Aí eu falo, deu certo. Eu não tive a separação, foi até o contrário, porque eu roubei o sobrenome dele. E eu tenho um mérito aqui que pouquíssimas de vocês têm. Eu tenho o sobrenome da minha sogra. Pensa quantos pontos eu já ganhei nisso? Minha sogra é uma maravilhosa, tá? Deixa eu deixar bem claro que eu não tenho problema nenhum com ela. Mas fala quem que põe o sobrenome da sogra. Eu. Né? Então, o que aconteceu? Virou Larissa Balão. Eu tive que passar por essa transição empreendedora também. Por quê? Porque eu fui uma intraempreendedora que tinha um sobrenome corporativo. Isso também é um problema quando você troca de empresa, né? Quando às vezes você está numa empresa, você passa para outra, às vezes a pessoa até erra no começo. Né? Você tem que fazer, mas o que é o ideal? O ideal é que onde vocês estejam, seja qual empresa for ou qual negócio você tenha, sempre se apresente pelo seu nome com sobrenome. Por quê? Porque é a sua marca, ela é sua. Tua mãe te deu lá no dia que você nasceu. Então você vai carregar ela para o resto da sua vida. E se você fizer um bom trabalho, se hoje você estiver vendendo pamonha, amanhã você estiver vendendo joia, ou depois de amanhã você tiver um carrinho de cachorro-quente, essa marca é tua e ela tem valor. Porque ela tem história, vocês acabaram de ver isso. Né? E ninguém te tira. Tá? Então, pensa nisso e já melhora o seu arroba. Como que tá a sua fotinho aí no Instagram? Tá boa? Você tá satisfeita? Se não for no Instagram, às vezes você gosta mais de usar o Facebook, né? Tem gente que gosta mais, não tem? Né? Tá tudo bem, mas como que tá a tua foto? Larissa, eu não gosto de pôr uma foto. Ah lá, falou de foto, a mulherada pira, porque todo mundo é crítica, né? Se você não... Por exemplo, tem gente que fala assim, eu não gosto de pôr uma foto muito exposta porque eu tenho medo de segurança. Se você tem medo de segurança, você já não podia nem estar na rede social. Vamos começar por aí. Nem ter o WhatsApp. Né? Vamos combinar? Sendo realista, 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 realista? Então, se você tem, abastece direitinho. Hoje, existe N Instagrams que você pode olhar lá, você põe assim, poses de fotografia, fotos para bio. Eles te ensinam até a tirar, se você não quiser investir. Mas, eu vou falar uma coisa para vocês. Super vale a pena você ir lá e tirar, que seja 6 fotos em estúdio, 10 fotos em estúdio. Ó, os dois estão aqui para não me deixar mentir. Hoje existem pacotes muito flexíveis para isso. Porque assim, você não vai fazer 5 trocas de roupa. É um look, você faz as fotos que você quer, pronto, acabou. Inclusive, ó, essa minha última foto aqui foi lá no estúdio do Gabriel e da Laís. Né, de um vídeo que a gente fez. E eu já atualizei. Por quê? Quem te segue, porque você gosta do teu negócio, gosta da sua empresa, gosta do seu papo, ele quer ver novidade. Né? E se você tá lá pro resto da vida com um negócio juntando teia de aranha no seu Instagram, você não vai ter resultado. Inclusive, tem gente que tem o Instagram só para olhar a vida dos outros. Não faz nada com ele. Né? Então, vamos pensar nisso também. Qual que é o seu objetivo? Porque o Instagram hoje, gente, ele é uma mídia que dinamiza muitos negócios. Não adianta a gente falar que não. Concordam? Olha, assim, antigamente era o Facebook, hoje é o Instagram. E eu vou falar para vocês que do jeito que a gente vai em termos de vídeo e áudio, tá? Daqui a pouco todo mundo vai ter canal no YouTube. Ah, mas eu não gosto de falar. Imagina que eu vou fazer um negócio desse. Mas você vai postar vídeos lá, os shorts, os curtos,
lá no status do WhatsApp, do YouTube, divulgando o teu produto. E tem várias formas. Por exemplo, fazer stories. Hoje tem um jeitinho, eu vou mandar depois para vocês lá no grupo, um link de uma moça que fez um modelo de stories que você fica narrando. Você fica como se fosse um podcast. Não é difícil de fazer, é super prático e você consegue descrever teu produto e teu serviço. Sem precisar virar aqui e falar, oi gente, bom dia. Né? Às vezes você não gosta disso. E tá tudo bem, a gente tem que respeitar a natureza de cada um. Só que é fato que hoje, pra gente aumentar os negócios, a gente precisa. Larissa, eu não gosto. Posso pôr alguém para fazer? Pode. Mas não deixa de dar a tua passadinha, registrar lá a tua marca pessoal. Porque a pessoa faz negócio com você, não só com o teu funcionário. Às vezes ela quer falar um pouquinho que seja com você, não é verdade? Então passa, você não gosta de falar, fala oi e sai, passa na cena, né? Tenta fazer coisinhas assim que te ajudam. O que é legal ter na sua bio? O que você faz? O que você faz? Ah, daí, por exemplo, você vai pegar um guru do Instagram que vai falar assim, você tem que pôr o seu propósito. Gente, põe o que você faz. Simples, reto e direto, né? Faço a melhor coxinha do mundo. Se você lê um negócio desse numa bio, você já não fica impactado? Pronto. Agora, se você às vezes fica lá filosofando, ajudo mulheres a descobrirem a sua essência no ápice da plenitude com 40 a mais. A pessoa já cansou de ler. Ah, não precisa tudo isso. A gente não falou lá no início de simplicidade? O feito é melhor que o perfeito. Se você colocar, né, contadora, administradora, vendedora, dona da loja, põe o que você entende que seu público, aquelas pessoas que te seguem querem ver que está ali. Mas é muito mais prático. Se você tem uma empresa, põe a roupa da sua empresa. Porque a pessoa olha e ela fala, é a fulana. Né? Já linka, concorda? Se às vezes ela te acha em alguma pesquisa ou porque alguém indicou, por exemplo, aqui, hoje estamos fazendo network. Marquei lá a Kátia. Eu vejo lá, @RH o quê? Work Talentos. Eu falo, deixa eu ver o que é Work Talentos. Clico. Às vezes, eu não tive a oportunidade de conversar tanto com a Kátia aqui no evento. Mas quando eu olho, eu falo, nossa, essa moça tem um serviço que eu preciso. Deixa eu ver aqui, deixa eu investigar. Tá vendo como faz sentido? Então, gasta a tua bio fazendo isso. Outra coisa muito importante, linkzinho do WhatsApp. Conta pra mim se vocês procuram algum número de telefone em lista telefônica. Não existe mais lista telefônica. E quando a gente clica no Google, né, você digita lá, telefone, sei lá, do SAMU da minha cidade. Já tem um botãozinho ligar, para você não ter nem que digitar. Hoje, quem quer fazer negócio com a gente, quem quer comprar, ele quer ter facilidade. Né? Se não for necessariamente para comprar pelo seu Instagram, porque às vezes o teu Instagram é pessoal, não é, você não está usando ele no comercial. Apesar que eu entendo que um não dissocia o outro, né? Eles estão juntinhos. Mas as pessoas querem ter teu contato. Então, por exemplo, existe uma possibilidade de você pôr um link que também é gratuito. Você não precisa comprar nada sofisticado. Se você digitar lá no Google, como inserir link do celular na bio do WhatsApp? Você só tem que digitar ua.me/55, que é Brasil, daí você vai pôr aqui se é 4344 e o número do telefone. Pois isso já virou link de WhatsApp. A pessoa clicou, já vai falar com você. Pronto. Olha que rapidinho. Não tem complicação. É muito fácil. E se você tiver dificuldade, você vai ter um filho, você vai ter uma amiga que vai te ajudar a fazer isso. E é muito simples. Entendeu? E facilita a vida de quem quer ter contato com você. Né? Por exemplo, às vezes você tem um negócio lá, você é manicure, você tem uma extensão de cílios, você tem uma empresa de unha de gel. Vou dar um exemplo de prestador de serviço. Você é médica, você é fisioterapeuta, você é contadora. Vamos pensar no serviço, tá? Você põe assim, agendamentos para consultas ou agendamento para atendimento, põe essa TIM. Põe lá o clique, pronto, a pessoa já vai falar direto com você. Olha que maravilha. Ah, mas eu só gosto que fala com a minha secretária. Põe o link do WhatsApp que a secretária usa. Facilita a vida de quem quer falar com você. Esse é o canal. Então essa é uma dica preciosa para você fazer negócio. E uma coisinha que eu queria lembrar vocês é que toda vez que a pessoa entra no nosso perfil, ela vai ver essas 3 primeiras fotos. Eu não acredito num Instagram perfeito esteticamente. Eu acho que em alguns segmentos isso faz sentido, em outros não é o que vai te ajudar a fazer negócio ou vender, tá? Não é problema. Só que existe um jeito de você escolher as tuas 3 melhores fotos ou vídeo
e você fixa, tem um pininho lá que você põe, você clica em cima, segura e vai aparecer fixar. Você deixa as 3 fotos que você quer que a pessoa veja de cara lá no seu Instagram. Então isso te ajuda a passar o quê? Um pouco mais de informação sobre você. Vamos supor que você quer até mostrar a tua família, não tem problema. Eu tenho uma cliente que é paisagista. Os 2 filhos trabalham com ela é lá de Maringá. E ela faz muita questão de mostrar os filhos, porque é uma empresa familiar que está já na 3ª geração. Então, o que é as 3 fotos dela? É uma dela sentada com uma oliveira de mais de 200 anos, a oliveira, lindíssima a planta. A outra do meio é ela com os filhos e a terceira é ela fazendo o projeto. Então, quando a pessoa olha aquilo, a pessoa já fala assim, nossa, que legal, né? Então, ela faz projeto, olha, é família, ai, olha que árvore, né? Realmente vive o que ela fala. Pronto, é uma mensagem subliminar que está ali. Dali para baixo, não precisa estar perfeito, tá? Às vezes, para o teu negócio, isso não vai fazer sentido. Para alguns negócios faz muito sentido. Mas cuida, pelo menos, do seu pessoal dessa primeira fileira, tá? E se, por exemplo, a foto que você mais gostou está lá embaixo, se você fixar, ela sobe, tá? Mulheres que investem em si vão mais longe. É isso, dona Ariane Aço? Aqui, ó, tá a nossa maga da imagem pessoal. E não é falar pra você que você não pode usar laranja, tá? Já vou até fazer a propaganda da Ariane, porque você fala assim, consultora de imagem, vai falar que eu não posso usar laranja, mas eu amo laranja. Ah, não pode usar verde porque não tá na minha paleta. Não. Isso aí já foi. Quem te ensinou isso tá errado. Passou já essa época, né? O que é a ideia? Investe em você. E a gente não tá falando que você tem que ter uma imagem ideal pra mostrar pra alguém. É a imagem que você quer ter. Certo? Por exemplo, que nem a gente falou da foto do Instagram. Será que você não merece uma sessão de fotos para a tua foto ficar lá bonita? Vender todo esse potencial empreendedor que está em você? Será que contratar, às vezes, um profissional para te ajudar a fazer o Instagram? Porque eu não entendo, eu não gosto de tecnologia, eu não quero estudar para aprender essa altura da vida. Pode acontecer isso? Tranquilamente. Será que não vale a pena você investir em alguém e falar para a pessoa, faz para mim 2 posts. Eu tenho uma cliente que é médica, lá em Passo Fundo. Ela é mastologista, doutora Lilian Canal. Ela era uma sumidade, opera com robô, tá? É uma papa para curar câncer de mama aí no Brasil. A doutora fala assim para mim, Larissa, eu só quero 2 posts na semana. Eu não sou da quantidade, eu sou da qualidade. Faz 2 posts bem bonitos no meu Instagram que tá ótimo. E tá tudo bem. Ela não tá ligando se ela vai ter 500 curtidas. Ela tá ligando o que ela quer transmitir. E para isso, ela contratou ajuda para poder investir nela. Isso ajudou muito ela? Muito. Por quê? Ela se posicionou no mercado com a imagem que ela queria passar. Né? E isso vale a pena. Então, assim, a gente não está criando aqui uma ditadura que tem que ser assim ou tem que ser assado. Você tem que ser do jeito que lhe convém. Mas você merece. Você merece. Sempre lembra disso. Você merece o melhor. Você merece investir em você. Você merece ser o que você quiser. Né? Mas se você não dá conta sozinha, tá tudo bem pedir ajuda. Tá? E isso é investimento. Não é insuficiência, não é ausência. Então, já que agora eu tenho um Instagram bonitão, o que é o próximo passo? Ah, vou bombar de vender. Claro, já fiz a bio bonita, pus a foto verde-limão, vou bombar de vender. Antes de falar de venda bombástica e de falar de Instagram para vender, a primeira coisa que você precisa saber é qual é o seu custo de operação. Isso é uma dica da mentoria Estelares. Por quê? Vamos contar uma história bem prática para vocês? Ontem eu visitei uma família de empreendedores, pai, mãe e filha. Tá? E aí quando eu cheguei lá, eles tinham um produto que eles estavam vendendo a R$16 mil. 16 mil reais. Não é um produto baratinho, né? Vocês concordam que mesmo em 10 parcelas tá salgadinho ali o negócio, né? Tá puxado. Mas daí eu fui pesquisar e eu percebi que vários concorrentes tinham o mesmo produto variando de 9 a 12 mil. Daí ele falou assim pra mim, o pai, falou assim, não, eu não trabalho igual essa gente não, essa gente tá dando produto, eu não quero isso pra minha empresa. Eu só vendo se pagar o preço que vale. Eu falei, tá bom, mas como o senhor calculou o preço que vale? Ele falou, com a minha experiência. Eu falei,
Beleza. O senhor confia em mim? O senhor senta comigo para a gente refazer os cálculos? Mas para quê? Precisa não. Falei, sabe o que é? A gente não vai evoluir se a gente não sentar e rever. E outra coisa, material sobe toda hora. Tive que usar, né, ali um pouco de traquejo. Ele falou, tá bom. Eu vi que a filha e a mãe estavam doidinhas que eu fizesse isso. Quando eu sentei com ele, comecei assim, qual que é o seu custo de operação? Ele falou, o que é isso? Eu falei, ó, é o seguinte, o senhor abriu a porta hoje da sua empresa, quanto custa? O senhor vendeu ou não vendeu? Ele falou, o custo fixo. Eu falei, não, porque não é só o custo fixo, tem custo que é variável. Por exemplo, a luz é um custo variável. Mas se eu vendi ou não vendi, a luz não vai chegar? Vai chegar, né? Tem um custo, por exemplo, que é variável. Comprei sacola para minha empresa, vamos supor que eu sou uma loja. Tudo bem, é um custo que é variável, ele acontece em alguns meses, depois ele acaba. Mas aquele custo eu tenho que diluir por 12 meses, mesmo que eu paguei em 6, por quê? Porque as sacolas vão continuar lá, se eu vendi ou não vendi. Não é isso? E assim como tantos outros custos. E tem um custo que a gente também tem que pôr, que chama depreciação. Né? Lembra, Carol, que a gente fez uma oficina lá na Câmara da Mulher, né? Só falando disso. Depreciação. Tudo que eu comprei esse ano, essa mesa, o ano que vem, não precisa nem ser o ano que vem, né? Eu tirei ela da loja, pus no meu escritório. Ela já não vale a mesma coisa. Então, o seu estoque, ou, por exemplo, os seus móveis, o seu computador, tem depreciação. Você tem que pôr um valorzinho lá todo mês para colocar. Então, quando a gente começou a ver o custo, a gente começou a ter uma clareza. Só que daí chegou num momento que a gente falou assim, então o custo é esse. O custo é esse. Vou pôr aqui um número hipotético. Custa R$ 1.200 por dia. O senhor abriu a porta, é R$ 1.200. Ele falou, então eu preciso vender 1.200. Eu falei, não. O senhor precisa vender 3 e... Eu fiz uma conta lá na hora. 3 e tarará. Por quê? É o dobro, né? Porque o dobro seria o quê? Então, é o custo de operação mais o custo do produto. E depois você tem que ter uma margem ainda aqui. Certo? Galera da finanças, me ajuda aqui, qualquer coisa, né? E ele falou assim, rapaz... Eu falei, então, mas agora vamos calcular esse seu produto. Quanto ele custa de custo? Ele olhou para mim assim, custo? É o custo. Falei, quanto? 4,667. Vamos lá, empreendedoras. O que é uma margem legal para a gente começar a pensar assim, que é um lucro bom? Como que a gente marca? A gente tem várias formas de falar. 2,3 seria uma margem muito legal, né? Quando eles usam o termo de markup. Ou para quem não aprendeu essa técnica aqui, 130%. 100% você dobrou, 30% é uma gordura, que se você precisar fazer uma promoção, você precisar fazer um desconto, uma negociação especial para fazer um checkmate ali para o cliente levar, você tem uma gordurinha. Por quê? Existem muitos custos, não é 130 de lucro, né? Nós temos que cobrir os custos para depois chegar no lucro. Se eu usei a máquina de cartão de crédito, parcelei em 10 vezes, eu vou ter a taxa, vou ter a antecipação, se eu quiser antecipar. Então, eu tenho que pôr tudo isso na minha continha, concordam comigo? Agora, alguém faz aí para minha continha, 4,667, aplica aí, vezes 2,3 igual. Alguém faz para mim? Fer, você está com a calculadora na mão? Por favor? Você ia fazer, né, Suhaila? Desculpa. Faz 4,667 vezes 2,3. Quanto deu? 2,3 igual. 10.734,1. Quanto que ele tinha que vender o produto dele? Então, vocês estão vendo como é importante ver custo? Porque se eu não vejo custo, eu não tenho parâmetro se o meu produto está muito caro, muito barato, muito certo, muito errado. Eu até falei para ele, o senhor pode praticar uma margem maior. Põe 2,5, faz para nós, Suhaila. 2,5, 150%. Empresa familiar, o negócio do senhor é artesanal, o senhor passa X horas fazendo isso, merece. Tem qualidade? Qualidade. Quanto deu? Com 150%, que a margem ficou gostosa aqui, começa a ficar legal, quanto? 11.667. Tem diferença? Então ele estava marcando quase 300%, se a gente for pensar. Então deixa de ser competitivo, exatamente, Jorge. Então o concorrente sempre ia nadar de braçada. E como ele não tinha parâmetro exato do custo, o que aconteceu? Põe um preço aí.
Então, você pode fazer tráfego pago, você pode ter o melhor Instagram, você pode ter o melhor fotógrafo, você pode ter o melhor marqueteiro, se você quiser falar desse jeito, não tem problema. Nunca vai vender. Por quê? Tá fora. E do jeito que era o discurso, mas o meu tem qualidade, eu não vou competir com esses caras. É você fazer isso aqui, ó. A gente chama isso de miopia de marketing. É você fazer isso aqui, ó. É você não querer ver o que está acontecendo. Então, a gente não precisa jogar teu produto fora. A gente não precisa fazer desconto mirabolante. A gente não precisa viciar cliente em desconto. Você só precisa fazer a conta certa e aplicar a metodologia certa para precificar. Aí, dali para frente, o que você colocar no seu Instagram, você tem muito mais chance de bombar. E sabendo que você tem uma gordura de 50%, olha aqui, você pode fazer várias promoções, né? Você pode fazer várias coisas estratégicas que você ainda vai ter margem saudável para fazer o seu negócio prosperar, tá? Agora, uma dica bem importante aqui. Serviço é sempre uma das áreas que a gente mais tem margem, né? Porque ele é muito difícil de quantificar. A gente pensa muito por hora trabalhada. Agora, o que é muito importante você pensar? Serviço que você dá, né? Ou dá muito desconto. Por exemplo, vou falar de... Olha, hoje eu tô metendo pau nos gurus do Instagram, hein? Se alguém tiver nesse caminho, eu tô ralada aqui. Mas não é alguns, não são todos. A minha mentoria custa 50 mil. Mais você ganha um livro, mais você ganha um vídeo, mais hoje, que é um dia especial, você ganha um desconto por 8.990. Daí você fala, mas gente, custava 50, o cara deu tudo isso de desconto? Você já sabe que isso é uma fraude, é uma mentira. Então seja honesto. Precifique honestamente o teu produto, o teu serviço. Ninguém tem direito de entrar na sua empresa e falar quanto custa o seu produto ou o seu serviço. Mas você tem o poder da caneta de fazer os cálculos certos e chegar numa equação que é viável e positiva para a sua empresa e comercializar, vender seu produto de forma ética e honesta no mercado e ter o resultado por isso. Quando você não está com esses cálculos bem feitinhos, existem duas formas de você quebrar uma empresa. Uma é não vender e a outra é vender e não entregar. Por quê? Gerar demanda além do que você consegue entregar gera o que no cliente? Frustração. Você promete, esses copinhos que vocês receberam na bolsinha de vocês hoje. Tem uma história, né, Fernanda? Ai, Fernanda, qual foi a história do nosso copinho? Eu liguei na empresa com mais de X dias de antecedência. Tudo bem que não era uma super antecedência, mas primeira coisa que eu perguntei, eu tenho um evento no dia 24. É possível entregar? Sim, é possível. Sabe que horas que esses copinhos chegaram? Em Londrina, 4h30. Aí a Fernanda achou o baixinho, o mototáxi. Nós mandamos o baixinho lá em Cambé buscar os copinhos de vocês, para o kit não ficar estragado, né? E aí a gente conseguiu receber aqui, então por isso que vocês viram aquele vulco-vulco aqui no início, porque era para a gente chegar com os kits todos arrumadinhos. Tivemos que administrar a contingência. Mas vocês imaginam a minha frustração se eu não conseguisse esses copinhos para hoje? Que nem eu falei para a moça. Isso. Né? Meu Deus, eu quero também, eles não amaram. O que eu falei para a moça? Eu falei, amanhã não me serve. Amanhã eu não quero. Falei, eu não posso falar o que eu falei para ela, mas eu falei, né? O meu negócio hoje, né? Eu fiquei muito brava. E ela ainda teve a pachorra de me dizer assim, por tantos reais tá ótimo. Tipo, quis dizer que eu gastei menos. Eu falei assim, sim, respondeu. Eu escrevi de volta assim, né? Eu falei assim, quem não tem competência que não se estabeleça, porque eu sou desaforada. Falei, mas eu preciso de você, amanhã nós estamos de bem de novo. Né? Tudo bem, acontece, né? A gente também não vai criar guerras, mas a gente tem que expressar a nossa insatisfação. Só que se você pega um cliente muito crítico, no outro dia ele não compra nunca mais de você e conta isso para mais 55 pessoas. Se for igual eu, que sou bocuda, já estou contando para 47. Né? Nem sempre vender mais é ter mais lucro. Né? Então, por exemplo, se aquele não tem uma noção do custo e ele começa a vender por 8 mil, talvez ele estaria tendo prejuízo. Ou não seria uma margem tão saudável, porque ele não calculou tudo. Se ele vende muito a mais, também é problema. Então, o legal é vender o quê? Olha aqui, ó, que saudável isso, porque você identificou o custo e ainda ficou com um preço bom. E se você oferecer parcelamento, hoje o brasileiro é o cara da parcelinha. Concordam comigo? Tá? Serviço pode parcelar, Larissa? Pode e deve. Né? Porque você facilita o acesso. Concorda?
tá? Eu parcelo meu trabalho de consultoria. Quando a pessoa chega lá e fala, como eu pago? Eu falo, olha, eu parcelo para você em 3. Ela fala, você pode parcelar em uma mais? Posso. Hoje, o MEI, qualquer pessoa pode ter uma máquina de cartão, concorda? E não pega aquela maquininha amarelinha, moderninha, porque é a pior taxa que tem na face da terra. O IA vai ficar gravado isso, hein? Eles nunca vão me contratar para fazer merchan para eles. É porque eu sou embaixadora da Cressol. Mas a Cressol tem opções da Stone, da Granito, né? Aí vai da experiência que cada um teve. Eu vou falar para vocês que hoje, na minha experiência de mercado, a Stone tem sido a melhor, né? Assim, tem sido uma negociação fantástica. Mas por quê? Não é só a taxa naquele dia, é a continuidade, tá? Que isso é muito importante. Às vezes vem uma outra empresa e propõe para você uma taxa boa, né, Suhaila? Passamos por isso. Ah, põe essa. Dali dá 6 meses, ela vai lá, troca tudo, vira uma zoeira na cabeça do cliente. Então, a Stone, o que a gente vê? Às vezes, ela perde um pouquinho numa coisa ou outra, mas ela tem lastro, continuidade. Ela mantém as taxas por mais tempo, ela é mais atenciosa no atendimento. Pelo menos a experiência que eu tive. Larissa, eu escutei tudo isso e eu fiquei um tantico quanto impactada. Me senti um pouco perdida. Quero te dizer que estrelinhas perdidas também brilham. Então, arruma, ajusta o prumo, ajusta o curso, amanhã é outro dia. Tá com dificuldade? Você pode tentar fazer isso sozinha, tem vários cursos, várias informações no Google, no YouTube, no LinkedIn, que você pode sentar e ver teu custo. Não conseguiu? Liga para mim, liga para outro profissional, liga para o teu contador. Tem várias pessoas que vão poder te ajudar a ver tudo isso, tá bom? Então não existe ninguém que está perdido. Para tudo existe solução. Hoje não tem doença que não tenha remédio, tá? Nem que não exista, pode não existir a cura, mas o remédio existe. É que às vezes você fala assim, mas a minha empresa está à espera de um milagre. Mas às vezes o milagre são pessoas, não são? Tá? Não é que a pessoa faz um milagre na sua empresa, mas às vezes ela te traz um conhecimento que é milagroso, abençoado, benéfico, somatório, faz a diferença na sua vida. Eu queria ter filmado a alegria dessa família a hora que eu mostrei essa conta. E ontem à noite eu printei para eles um anúncio que eu vi na internet de um produto muito similar ao deles que estava sendo vendido a X mil reais lá. Eu falei, olha, a gente fez as contas, a gente tem produto para combater isso aqui. Ele falou assim, eu nunca achei que eu ia ver isso um dia. Ele falou, que legal. Ele falou, como é bom aprender. E contar para vocês, nenhum deles, né, tirando a filha que é jovem, nenhum tem formação. Você não precisa ter uma faculdade para entender uma conta de mais e menos, porque a gente não está falando de uma estatística sofisticada, de uma planilha de Excel que ninguém pode entender. A gente está falando de mais, menos, multiplicar e dividir. É só vontade de sentar e falar assim, deixa eu aprender isso, eu consigo. E todo mundo consegue. Né? Agora, o que acontece? Tem gente que quando vai explicar alguma coisa pra gente, ela faz questão de complicar. Concorda? E aí, quando acontecer isso, você fala assim pra pessoa, me desculpa, eu não entendi. Você pode me explicar de um outro jeito, mais fácil? E tá tudo bem. Não entendeu com aquela pessoa? Procura outra. Alguém vai falar a sua língua. Sabe quando a gente vai na igreja, quem é católico, né? Que às vezes faz Paz de Cristo, né? Quanta gente a gente conhece, né? Às vezes a gente nem conhece a pessoa todo domingo faz assim pra você. Né? Ela tá lá de longe, ela faz. Né? E é isso. Empreender tem uma coisa que é essencial para o empreendedorismo. Chama contato. Networking, se você quiser usar esse nome. Né? Só que às vezes a gente vem para um evento como esse, e o que a gente faz? A gente senta, a gente escreve, a gente fica assim, ouvindo a informação, a gente vai lá fora, come 3 coxinhas e fala, tchau, pessoal. Né? É isso ou não? Então, e quantas oportunidades vocês perderam de fazer negócio aqui? Ah, mas eu sou de Grandes Rios. Eu não vou fazer negócio em Rosário. Será? Será que alguém ali não pode ter uma solução, um serviço? Porque hoje o mundo é conectado. Às vezes até por home office a pessoa pode te prestar uma super informação, não pode? E você está deixando de ter acesso. R$70 um milheiro você consegue fazer um cartão em qualquer gráfica rápida, tá? E se você falar assim, mas eu não sei o que eu escrevo, tem uma modalidade de cartão que a gente chama de calling card. Vamos supor que eu estou num momento de transição, eu ainda não estou com uma empresa, eu não estou com uma profissão, estou em formação, às vezes não posso anunciar aquela profissão. Então o que você põe? Põe teu nome, põe teu celular, teu e-mail e teu Instagram, por exemplo, entendeu? Só entrega para a pessoa, é um cartão pessoal, chama-se calling card, tá?
Não há problema nenhum. Quando a gente troca o cartão, então eu descobri, por exemplo, que a Cris faz geleia de pimenta. Eu descobri que a Cláudia Bidóia tem um atacado. Olha que legal, tem uma cliente, inclusive, que vai se interessar nisso. Eu conheci a Cíntia, que é gerente de negócios. Cadê a Cíntia? Perdi a Cíntia, tá aqui. A Denise, lá do fundo, conheci ela também, mas eu vou entrar depois para saber o que você faz, Denise. Né? Quem mais? A Cora é decoradora, já sabia desde a vez passada, tá vendo? Troquei, eu não sabia que você tinha uma farmácia, tá vendo que legal? Então, ó, show de bola, Carmelita. A Carol, eu já sabia que ela é Mary Kay, poderosa, né? Diretora, tudo que tem jeito. A Vanessa, eu já tinha visto ela na rede, mas agora descobri que ela tem um material para construção. E a Silvana, cadê a Silvana? É esteticista, tá vendo que legal? Se eu olho para o calendário, eu posso casar uma data com uma oferta assertiva, porque não adianta, por exemplo, eu ligar para Silvana, que é esteticista, e oferecer para ela uma coisa que não tem nada a ver com o negócio dela, concorda? É importante fazer networking, mas aí você tem que voltar para fazer negócio com uma proposta coerente com o produto que a pessoa pode precisar que você tem para oferecer. Senão, você fez só amizade e também está valendo. Então, se a gente olhar para o calendário, a gente acha muita coisa. Por exemplo, vocês sabiam que agora, dia 27 de agosto, é dia do psicólogo? Não. O que a gente poderia usar de marketing nessa data? Eu poderia comprar geleia sua e mandar para os meus clientes psicólogos? Será que você não tem clientes psicólogos na sua empresa que você poderia pelo menos mandar uma mensagem no WhatsApp falando assim, bom dia, parabéns pelo dia do psicólogo? A Cora, que tem um negócio de evento, poderia falar com a associação, com o sindicato, né? E fazer um evento. Vamos fazer um café da manhã para a associação, para o sindicato, né? Ou para uma faculdade que tem o curso de psicologia, para os professores. Olha quanta oportunidade de negócio. 31 de agosto já é dia da nutricionista. Por exemplo, cadê as nossas esteticistas aqui da turma? Né? Aqui, lá. A nutricionista trabalha junto com vocês ou não? Normalmente não, porque vocês não fazem contato com ela. Mas, por exemplo, se você manda um cartãozinho e começa a ficar amiga dela, ela pode te mandar cliente e você pode mandar cliente para ela, não pode? E qual que é o dia legal para você começar esse relacionamento sério? No dia da nutricionista. Tá vendo? É uma data que, se eu não conheço a pessoa, ela é propícia para eu mandar um mimo e começar essa parceria. Concordam? Pode não dar em nada, mas pode dar muito, não pode? Ariane, você que tem serviço, você não podia fazer uma proposta especial para essas profissionais e mandar, falou assim, olá, parabéns pelo seu dia, né? Tipo assim, ó, não sei se você já conhece meu trabalho, mas eu ajudo nutricionistas a terem uma imagem intencional, né? E pode mandar um caso. Segue meu Instagram, conhece meu produto, não precisa mandar necessariamente, olha, eu tenho uma oferta para você. Dia 15 de setembro é dia do cliente. O e-commerce está começando essa semana. Aquelas mega liquidas de dia do cliente. Você vai começar quando? Você vai fazer o dia, você vai fazer a semana ou você vai fazer a quinzena? Dá tempo ainda. Precisa dar desconto? Não precisa só dar desconto. Você pode fazer o quê? Ofertas assertivas. Oferecer o que a pessoa precisa numa condição especial. Você pode dar um parcelamento a mais. Não pode? Você pode dar um brinde. Às vezes um brinde custa menos do que um desconto. Às vezes 10% de desconto, dependendo do montante, que nem você que trabalha, por exemplo, com emagrecimento. Às vezes, faz máquina, faz isso, o pacote dá um valor alto. Se eu der 10%, às vezes é R$400, né? R$500. Então, às vezes, se eu compro um mimo, eu consigo fazer isso com um valor bem mais legal. Sabe uma coisa que eu fiz, uma loja que eu fui comprar outro dia, eu adorei? Eles fizeram um estoure e ganhe. Só que ela pegou e comprou lápis de olho preto. Fala pra mim que todo mundo não precisa de um lápis de olho preto. Se você ganha, você fala, não quero não, fica pra você. Né? Aí, não é? Se você ganhar um lápis de olho preto, você pode até falar, eu tenho, mas que legal, mais um. Né? Você guarda, concorda? Então não tinha frustração, todo mundo ganhava alguma coisa. Só que, por exemplo, os brindes mais caros eram, por exemplo, 5, 6. E todo mundo que estourava uma bexiguinha ganhava um lápis de olho. Se você comprar isso numa loja de cosmético a preço de atacado, pronto. Cláudia, o que é teu atacado? Confecção feminina. Confecção feminina. Então, às vezes, assim, você pode até pensar, por exemplo, um lencinho, algum adereço, né, um brinco, e pode procurar esses profissionais para fazer isso. Pula aí. Quem tem alguma coisa com entretenimento, um barzinho, quem tem algum negócio que vive de alguma questão do feriado, olha aqui, ó. Se eu tivesse um açougue, eu já ia programar uma super promoção para o 7 de setembro, que cai numa quinta-feira e o povo vai emendar o feriado. Tá vendo?
Eu não tenho, mas de repente você tem muitos clientes do agro, então será que é uma semana de pôr uma fitinha verde e amarela para criar empatia, gerar alguma coisa? Não sei. Tem N ações que você pode fazer, o calendário te ajuda muito nisso. Mudança de estação é uma virada de chave na cabeça do consumidor. Você falou que mudou a estação, ele quer ver o sol, né? O sol deixa as pessoas mais felizes, mais alegres. Olha aqui, ó, 23 de setembro é início da primavera. Será que você já está preparado para isso? Já fez sua troca de coleção? Você vende um produto ou um serviço que você pode casar com isso? Você pode oferecer o seu serviço para alguém em cima disso aqui? Calendário é vida. Você cria N possibilidades dentro da sua empresa se você tiver 30 dias na frente. Você só precisa pegar o calendário com 30 dias de antecedência. Por quê? Para você fazer as coisas, eu sou da lei do feito é melhor que perfeito. Mas vocês concordam que tem coisas que precisam de um cadinho de tempo para fazer uma determinada execução. Então, pensa nisso aqui. Por exemplo, no teu caso, Cris, não pode fazer as geleias da primavera? Um combo de 3. Você leva 3 das geleias da nova estação. Em placa. E não precisa nem dar desconto. Se você for pensar, até previsão do tempo te ajuda a vender. Então, os sinais estão aí, só não enxerga quem não quer. O que é uma venda bombástica? É você equacionar custo e ter uma oferta assertiva. Quando você junta essas duas coisas, é receita de sucesso. Concordam comigo? Por exemplo, nós sabemos que no final de semana vai esfriar e chover, né? Para quem vende guarda-chuva, estará excelente, põe na porta da loja. E para quem recebeu a nova coleção, você pode soltar até um post lá no seu Instagram, né? Só para que o frio vá embora e já vem conferir a nova coleção. Pronto, né? Só para que o frio vá embora, vem conferir a nova coleção. Cria, sua criatividade está solta aí, vamos lá, né? Dá para fazer.